Louvado e glorificado seja o nome do Senhor pela grande graça que nos foi dada de novo por estarmos reunidos aqui diante do Senhor, de perto e de longe. Nós desejamos as boas-vindas a todos e também a todos que estão conectados via transmissão. Desejamos as bênçãos de Deus. Nós já fomos movidos pelos maravilhosos hinos instrumentais e pelo coral. Nós já estamos ligados com Deus e queremos trazer adiante o louvor e a adoração ao Senhor. E vamos fazer isto. Nós cantaremos do livreto número 12. Se paz com Deus atravessa a minha alma. Número 12.
Amém. Vamos cantar ainda o hino conhecido, antigo, número 24, a rude cruz, número 24. Obrigado. Sim, é maravilhoso. Maravilhoso aconteceu por nós e nós podemos repetidamente lembrar das grandes coisas que Deus fez para nós. Nós não nos gloriamos da cruz, mas sim do crucificado e ressurreto, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual somente a Ele cabe a glória, louvor e adoração. Deixe-nos nesta noite ouvir a palavra de introdução e então o irmão Alfred Borg orará conosco. Eu quero ler uma palavra de 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor,
Por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda a boa obra e palavra. Amém. Nós nos levantamos. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos também por esta noite, que podemos estar aqui na Tua presença em pé. E Tu conheces todos os nossos corações, Tu conheces os nossos anseios. Nós queremos juntos sermos abençoados por Ti nesta noite, através da Tua palavra e através do Teu Santo Espírito, através da Tua presença, que Tu, por favor, possas revelar no nosso meio, no qual Tu faças aquilo que Tu prometestes. Nós te agradecemos pela palavra que já ouvimos. Tu, desde o princípio, nos elegeu para salvação e para a esperança atuada pelo Espírito, e para a fé na verdade. Tu revelaste a verdade e nós te agradecemos por isso também nesta noite. Por favor, abençoe jovens e velhos, abençoe todos que estão aqui presentes, abençoe em todos os lugares onde o Teu povo está ouvindo e está vivenciando. Por favor, Senhor, vem com a Tua bênção sobre cada um. Nós te agradecemos e nós glorificamos a Ti juntos hoje à noite. Nós estamos cheios de expectativa e nós olhamos para Ti. Nós não olhamos uns para os outros, mas sim para Jesus Cristo, que por nós na cruz, no Gólgota, morreu, que foi sepultado, que ressuscitou e foi para a glória, e com o Teu sangue entraste no lugar santo celestial. E Tu falas por nós. Este sangue fala ainda hoje, nessa noite, por cada um. Nós te agradecemos e nós glorificamos o Teu nome. Abençoa o nosso irmão, guia-o através do Teu Espírito Santo e glorifica Tu mesmo ao Teu nome no nosso meio. Nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Somente Crer, Somente Crer.
Amém. Vocês podem sentar-se. Simplesmente maravilhoso que nós, de coração, podemos crer o que Deus nos prometeu, crer como a Escritura testifica, também isto que já ouvimos na introdução, desde o princípio, desde a fundação do mundo, antes de nós estarmos aí, Deus já estava. E Ele predeterminou todas as coisas. Ele sabia quem aceitaria a salvação e quem não. E por isto, Ele pôde já de antemão escrever os nomes no livro da vida do Cordeiro. Sintam-se em casa, sintam-se bem. São reuniões nas quais nós somos preparados, e também hoje que todos que ainda não são salvos possam, pela graça, vivenciar a sua salvação. Os enfermos ser curados, os amarrados ser libertos. Em breve eu passarei as saudações. Primeiramente, eu gostaria de saudar os nossos irmãos que vieram de além-mar, de países africanos, do Canadá, e que Deus vos possa abençoar de uma forma especial, de Guadalupe, de Kinshasa, da Costa do Marfim, que de fato todos que viajaram um caminho bem longo, que possam ser abençoados de forma especial. Então temos saudações do nosso amado irmão Dr. Bier. Vocês sabem, ele foi o primeiro que me telefonou. Foi 6h30 da manhã. E ele disse, irmão Frank, já há irmãos que estão a caminho, que vêm a pé e com ônibus de lugares longes para hoje, para vivenciarem, para ouvirem o culto. E lá estão reunidos acima de 4.000 para vivenciarem esse culto. Então temos aqui o irmão Jacques da Costa do Marfim, o irmão Müller do Mar do Norte, o irmão Salomon de Dublin, e nos saúda com João 9, irmão Thomas da América do Sul, irmão Graf da Suíça, irmão Gonga, irmão Cécio. Eles passaram um relato muito poderoso daquilo que Deus está fazendo atualmente no Moçambique e nos países vizinhos, em Harare, em toda a região. Eles chamaram irmãos no telefone, 6 no total, que vieram novos, irmãos como pregadores de diversas igrejas, e ressaltaram muitas vezes, Deus faz grandes coisas. Então temos o irmão Uda da América do Sul, irmão Ellis de Edmonton, irmão Hervé de Lyon, irmãos de Bujumbura, Burundi, irmão Elisha saúda a todos, está no momento em Goma. Então o irmão Mwamba de Melbourne, Austrália, todos deixam saudar. E então, saudações da Moldávia, Bulgária, Ucrânia, Rússia e do Cazaquistão.
Simplesmente bom que também essas possibilidades são dadas, são existentes, e tão brevemente e curto também ainda os e-mails do pastor Guilhardi de Cuba. E ele escreve aqui: foram as reuniões mais importantes que nós pudemos ter, e se refere à viagem que fizemos com o irmão Erwin Pacheco, e também a segunda, também de Cuba. E na primeira linha: eu vos desejo hoje e sempre as mais ricas e transbordantes bênçãos de Deus. E então, a terceira, nós lemos a carta circular de dezembro. Graças seja a Deus por tudo. Simplesmente maravilhoso. Em Cuba, Deus, o Senhor, abençoou de forma especial. Até agora, nós temos 13 pregadores de igrejas batistas, e onde quer que venham, que se decidiram se batizarem biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. E o irmão Erwin Pacheco, que está traduzindo lá em cima, ele já tem o ticket de viagem, e ele viajará de novo a Cuba na quinta-feira para batizar em 3 cidades todos que querem se deixar batizar. Simplesmente maravilhoso que Deus guiou de tal forma. E então, ainda o irmão de Cuba, então temos saudações do irmão Ferry de Budapeste, saudações do irmão Mutica de Joanesburgo, também lá com toda a sua igreja, irmão Oleg, também com a igreja em Portugal. Então, irmão Alex da Silva, África do Sul, irmãos, especialmente irmão Teocrácias de Kigali. Então, nossos irmãos Ovite com todos os crentes da Finlândia. Então, o irmão Adonis da República do Congo, o irmão Lupondo, irmão Chauffeur, irmão Funda, os irmãos de Solvetse, Zâmbia, e mais uma vez da Costa do Marfim, saudações de toda a igreja de Ashdod, Israel. E mais uma vez um irmão Michê deixa saudade de coração, e todos os irmãos e irmãs da Suécia deixam saudade de coração. Então, irmãos de Duala, do Camarão, dos Camarões, deixam saudade de coração. Estive há 43 anos lá pela primeira vez, e aqui ainda irmãos aqui da República do Congo, e mais uma vez um irmão também, Dr. Kumbula, deixa saudade de coração. Ainda irmãos da República do Congo, irmão Boni, deixa saudade de coração. Irmão Anderson, da Nova Zelândia, e a esposa e todos que estão vindo deixam saudar. E um irmão de Missouri, do Missouri, Estados Unidos da América, deixa saudar. Mais uma vez, saudações de Goma. Então, saudações do irmão Cristian da Romênia, saudações da África do Sul, saudações de Patrick, e saudações mais uma vez da cidade do Cabo, do irmão Bruce. Ele saúda com 2 Coríntios 3, versículo 5 e 6. De fato, Deus de fato nos revelou pelo Espírito mais um irmão do Burundi, mais um irmão dos Estados Unidos da América. Temos pedidos de oração que traremos ao Senhor,
E mais um pedido de oração. Saudações fraternais a todos, especialmente no irmão Erich, e no coral, e também no coro, nos instrumentais. E também saudações, um pedido de oração para um problema de no matrimônio. Saudações do irmão John de Bucareste, saudações da República do Congo, saudações mais uma vez da Rússia. Nós agradecemos ao Senhor que nos trouxe a mensagem que o irmão Frank e os irmãos pregam, que nos revelou essa mensagem. Eu creio que eu esqueci o irmão Ellis de Edmonton, que Deus possa abençoá-lo e todos que estão lá. E agora, rapidamente ainda, saudações do nosso amado irmão Kupfer. Todos nós conhecemos o irmão Kupfer. E no último ano, nesse tempo, ele ainda estava aqui e a alegria foi muito, muito grande. Nós pudemos falar bem um com o outro e o Senhor abençoou esse tempo. O irmão Schmidt esteve comigo, o irmão Helmut Miskis foi o chofer no meu carro de já 25 anos de idade. Ao Senhor, de fato, seja gratidão de coração, gratidão que a palavra não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. E mais ainda, a consideração, nós desejamos a nossa preciosa irmã Gilson, de todo o coração, a bênção de Deus. Nós demos as últimas honras ao irmão Gilson, ele está no Senhor. Nós somos simplesmente gratos de coração, gratos que de todos os povos, línguas e nações, no amor de Deus, podemos estar ligados nesse amor. E como já foi dito, sintam-se bem e que todos que estão ligados via internet, que estão ouvindo, que estão vivenciando, possam dar o seu sim ao Senhor, de fato, estar preparados interiormente para tudo que o Senhor tem a nos dizer, para que possa ser crido, possa ser aceito, então revelado. Nosso tema principal permanece o retorno de Jesus Cristo, o chamado para fora e preparação da igreja noiva, como está escrito em Apocalipse 19, versículo 7, e a sua noiva se preparou e lhe foi dada para se vestir de linho brilhante. Nós já ouvimos nos corais e nos nossos hinos que cantamos da cruz. Sim, pensem uma vez sobre isso. Que caminho de desonra nosso Senhor teve que ir até a cruz e então derramou seu sangue. Toda a nossa culpa Ele tomou sobre si e nos trouxe a redenção, a reconciliação e o perdão pela graça. Por favor, que todos possam aceitar o que Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós temos que dizer simplesmente: não há salvação em nenhum outro. Como está escrito em Atos Apóstolos 4, somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nenhuma religião, em nenhuma igreja, em nenhum sacramento, a salvação de Deus está
e existe somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. E este é o dia da salvação. Este é o tempo agradável. E vamos falar também isto mais uma vez. Ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha a vida eterna, tenha recebido a vida eterna. Através da geração natural e nascimento, chegamos a essa vida, mas através de geração e nascimento pelo Espírito de Deus, nós temos o acesso, recebemos o acesso e seremos colocados no reino de Deus. Por isto, nosso Senhor disse em João 3, a não ser, de fato, a não ser que alguém seja nascido de novo, senão e não poderá ver o reino de Deus. E nosso Senhor, Ele diz claramente, o que é nascido da carne, isto é carne, e carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isto, nós colocamos a redenção no ponto principal da nossa pregação. A mensagem do tempo do fim não passou ao largo do Senhor, ou não passa ao largo do Senhor. Ele sempre é o que fala, o que salva. Ele caminha entre os 7 candelabros de ouro. Ele é que fala conosco. Nós não somente ouvimos Isaías ou Paulo, nós ouvimos que Deus fala através deles. E nós aceitamos a palavra que eles pregaram. Da mesma forma é com o irmão Branham, que Deus de fato, de uma forma única e toda poderosa no nosso tempo, abençoou. O Senhor, Ele inclinou-se na coluna de nuvem de fogo, confirmou a sua palavra e deu um ministério profético pela graça. Mas nós não pregamos o profeta, mas sim a palavra profética. Assim como Pedro disse, e somos gratos a Deus pelo ministério único desse profeta prometido no nosso tempo. Isso, de fato, tem que ser ressaltado repetidamente, que Deus faz todas as coisas de acordo com a sua palavra. E quando chega o tempo do cumprimento, acontece aquilo que Deus prometeu em sua palavra. Por exemplo, também em relação à pregação do eternamente válido Evangelho a todos os povos e línguas, que isso seria pregado não somente em Mateus 24, também em Apocalipse 12, eu vi um anjo voando pelos céus, que trouxe a todos os povos e línguas o eterno vale do Evangelho. Jamais antes aconteceu isto como no nosso tempo. E por isto, o nosso Senhor ressaltou, quando isto acontecer, então essa geração não passará até que tudo tenha se cumprido. E quando virdes todas essas coisas no seu cumprimento, então elevai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, a redenção do corpo se aproxima. Então, vamos agradecer ao Senhor e vamos entrar na preciosa contemplação da palavra. Eu não sei como se passa com vocês, mas a palavra do Senhor é para mim. E eu penso a todos nós,
cada vez mais preciosa. Tanto quanto abrimos a Bíblia, o Senhor fala conosco. A palavra se torna viva, ilumina, e por isto somos de coração gratos a Deus. E isto acontece porque cremos a Deus. E não somente cremos, mas somos obedientes. Hoje, não entraremos em detalhes sobre isso, mas hoje à noite eu ainda li 1 Samuel 14, como o Senhor deixou consagrar Saulo para rei. E no mesmo capítulo diz, obediência é melhor que sacrifício. E seguir em obediência é melhor do que tudo que possamos trazer. E por quê? Porque não fizeste precisamente como o Senhor te ordenou. Ele foi colocado e foi retirado. Porque a obediência faz parte desta colocação, faz parte da fé. Não podemos dizer, eu sou um filho, me tornei um filho de Deus, mas caminho por meus próprios caminhos e creio o que eu quero. Não, de volta à palavra de Deus. E aqui nós lemos no 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, mas nós devemos, o que devo eu dizer? O que nós devemos dizer? Nós temos um dever santo a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, dar graças a vós, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Que Deus elegeu a ti e a mim, que Ele nos elegeu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, simplesmente faz parte. Vamos abrir o profeta Isaías. Aqui eu somente quero ler 2 versículos do profeta Isaías, do capítulo 45. Vamos ler Isaías 45. Aqui leremos os 2 versículos 22 e 23. Isaías 45, 22 e 23. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. Uma palavra que não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Nós podemos ler isso em Filipenses 2, versículo 10 e 11 também. E então no capítulo 46, Isaías 46, versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Eu farei, simplesmente poderoso, que o Senhor, Ele
assumiu a responsabilidade, aquilo que Ele prometeu para fazer em nós e para cumprir em nós, para que tenhamos parte naquilo que Ele prometeu. E vocês sabem, nós temos pouco tempo atrás, nós ressaltamos umas passagens bíblicas, especialmente, e deixe-me ler para isso de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e aqui é o versículo 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É simplesmente poderoso e nos atravessa no íntimo nosso, sempre. Quando se trata do retorno de Jesus Cristo, então nós chegamos ao ponto central. O retorno de Jesus Cristo é o tema que agora tem que ser ressaltado especialmente. E nós vemos aqui a condição. Ele mesmo, e o mesmo Deus de paz, não você, não eu, não autossantificação, não autorredenção. Deixe Ele fazer e digam: Senhor, eu me coloco à sua disposição, santifica-me Tu. Então nós pensamos diretamente em João 17, santifica-os na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Não há nenhuma santificação a não ser através e na palavra, pelo poder do Espírito Santo. Por isso, aqui foi ressaltado, e santificando, não superficialmente, atravessando em tudo, santifique em tudo, e sejam conservados irrepreensíveis, e o vosso espírito e alma e o corpo, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto eu desejo para mim, isto eu desejo para você, isto eu desejo para todos nós. Vocês creem que isso é possível? Isto acontecerá assim como Deus deixou escrever aqui na palavra. E Ele é que mesmo faz, como está escrito aqui, Ele mesmo, não você, não eu, Ele mesmo, mas você e eu, nós permitimos a Ele que Ele possa fazer com você e comigo, na fé e na obediência. E a segunda palavra, nós também, já há pouco tempo, aqui e lá, nós contemplamos, é Hebreus capítulo 9, e aqui, o último versículo, Hebreus 9, 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Esta passagem bíblica, nós podemos ler toda vez, em todos os cultos, de novo, especialmente em Hebreus, no capítulo 4, e aqui, especialmente versículo 1,
E também, versículo 2, Hebreus, capítulo 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porém, que não se constate nenhum de vós que tenha ficado para trás. Vocês sequer podem imaginar o que esta palavra atuou em mim. Que não pareça que nenhum de vós tenha ficado para trás. Isto Paulo escreve aos eleitos de Deus, aqueles que de antemão já haviam aceito aquilo que Deus iria dizer, porque estavam determinados para isto. Mas aqui, essa última sentença aqui tem que ser sublinhada aqui, para que não pareça que nenhum de vós, não em algum lugar, mas aqueles para os quais Paulo escreveu, aqueles que ele serviu, aos quais trouxe a palavra, que em nenhum de vocês que ouviram a sua palavra da minha boca, que leram as cartas que eu escrevi em seu nome para vocês, que em nenhum de vós que tem parte desse ministério que deu a Paulo, que não se constate que tenha ficado para trás. E por isto, nós colocamos de fato todo o valor de falar tudo o que é necessário para a nossa preparação, e então fé e obediência têm que ser ressaltados. Também o segundo versículo, em Hebreus 4, o segundo versículo, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Aqui nós temos a fé e a obediência. Isso vocês podem ler diretamente nas palavras que estão escritas anteriormente, em Hebreus, no capítulo 3. Aqui está da fé e aqui está da desobediência, escrito. Hebreus, capítulo 3, os dois últimos versículos. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E na desobediência é aqui adicionada a incredulidade, no versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Irmãos e irmãs, vamos deixar a nós mesmos crer de coração como e o que a Escritura diz. E se falamos disso, que Deus prometeu um profeta para esse tempo que viria antes que o retorno do Senhor acontecesse. Então, estejam convictos, quem não crê nessa promessa jamais poderá ser revelado a ele. Não é possível. Nós não podemos passar ao largo de Deus. Abraão creu a Deus. Creia você a Deus. Então aquilo que Deus te prometeu será revelado. E nós não julgamos. Mas sempre vem também na minha memória
que todas as grandes personalidades que passam ao largo daquilo que Deus fez, de fato, constroem seus próprios reinos dentro do reino de Deus. E esta é a graça que Deus nos deu. O ministério que Deus nos deu, que possamos reconhecê-lo, e você sente quão importante e necessário ele é. Se Deus não tivesse dado esse ministério profético, Deus não poderia ter chamado nossa atenção à palavra que havia sido nos prometida. Então nós estaríamos com todos os outros, teríamos caminhado junto, onde quer que tenha guiado. Por isto, nós podemos, de fato, repetidamente agradecer de coração ao Senhor. Eu também disse isso em Cuba, numa reunião, onde falamos sobre o batismo. Simplesmente disse, 1948, eu fui batizado numa igreja batista. Mas então, quando o tempo se cumpriu, então ouvi aquilo que o irmão Branham pregou a partir da Escritura, então nós tomamos o nosso caminho para a água, ao rio Reno, e onde quer que tenha sido. Então, nós nos deixamos batizar biblicamente, demos a razão a Deus e nos colocamos sobre o fundamento original. E assim podemos, de fato, em todos os campos pregar e crer, mas com obediência ligado. Então temos algumas passagens bíblicas que foram especialmente ao meu coração, da carta aos Efésios. Aqui Paulo, podemos dizer, ele se tornou de fato pessoal. Primeiro ele ressaltou o que se tornou grande para ele. Vamos ler Efésios capítulo 1, no versículo 4. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Este homem de Deus não somente falou sobre eleição, não somente sobre predeterminação ele falou, mas também sobre como é com você, comigo, conosco, como pode se tornar que nós estejamos na santificação e sejamos encontrados na vontade de Deus. Vamos ler mais uma vez. E vamos todos levar isso aos nossos corações, irmãos e irmãs. Como também nele, no nosso Senhor e Redentor, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não somente elegeu, para isto nos elegeu, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Não mais algo que possa ser acusado, porque não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O sangue do Cordeiro, de fato, acabou com tudo que estava contra nós de uma vez por todas. A carta de culpa foi rasgada. E Paulo, em Romanos 5, ele escreveu: bem-aventurado ao homem ao qual Deus não conta sequer os pecados. Ele não pode contar duas vezes. Uma vez ele fez, e a nossa culpa e nosso pecado foi colocado sobre o Cordeiro de Deus, e ele as carregou na cruz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante da sua face.
E então, de novo, no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Como anteriormente já foi mencionado, que todos os jovens, todos que vieram novos aqui, quantos pais e mães estão aqui e em todo o mundo que oram por suas crianças e dizem: Senhor, salve-os, tem misericórdia. Isto pode ser o dia que Deus fez para todos nós, para que nossas orações possam ser ouvidas. Quantos homens oram por suas esposas e esposas por seus esposos? Vocês têm que ouvir o que acontece por aí. O inimigo quer destruir tudo, mas graças seja a Deus, Jesus Cristo é o vencedor do Gólgota. E todos os inimigos têm que se tornar escabelo de seus pés. E o Senhor, Ele triunfou sobre eles. E da mesma forma, mais uma vez, versículo 9. Como lemos já frequentemente, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Ele não somente tem um conselho, ele também tomou a si para cumprir esse conselho de acordo com a sua palavra, para fazer tudo o que ele prometeu. Por isso nós temos a palavra do profeta Isaías. Por isso lemos isto. Deus disse: o meu conselho deve acontecer, e aquilo que eu tomei para fazer, isto eu cumprirei. Quem poderá impedir? Deus é o único Todo-Poderoso, o único Todo-Poderoso. E nosso Senhor pôde, após a ressurreição, também dizer: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Nós confiamos no Senhor e sabemos Ele fará tudo bem. Aqui, nós temos aqui a lista das coisas que Deus espera de nós e o que deve acontecer conosco. Versículo 11, por exemplo, em Efésios 1, versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança. Temos parte, nós não somente ouvimos das coisas que Deus prometeu, nós temos direta parte nesse tempo daquilo que Deus prometeu para o nosso tempo. Somos participantes daquilo. Após termos sido predestinados, por favor, digam amém para isto. É isto o que Deus, pela graça, nos deu. Você não traz nada com você, eu não trago nada, mas Ele nos deu tudo. Por isto, está escrito: como Deus poderia, com Ele, nos dar também todas as coisas? Ele nos deu tudo. E somos de coração gratos por isto. E adiante aqui, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, também no nosso tempo. Também no nosso tempo. Irmãos e irmãs, isso nos dá a certeza da fé que Deus cumprirá o seu conselho também no nosso tempo. Que Deus ia tudo o que Ele se propôs a fazer no tempo da graça. E todos nós sabemos que estamos no fim do tempo da graça. E que o retorno de Jesus Cristo,
que Ele mesmo nos prometeu: eu irei vos preparar morada e retornarei para levar vocês, para que sejais lá onde eu também estou. Este é o grande mistério. Ele veio a nós, se tornou igual a nós, consumou a redenção para que nós pudéssemos ser iguais a Ele e então subir para Ele, a Ele. Este foi o conselho de nosso Deus e nós cremos de todo o coração que aconteceu assim, como está testemunhado na primeira carta de João. Deixe-me ler isto aqui, para que todos nós saibamos que está escrito assim. Primeira carta de João, no capítulo 3, aqui nos é dito, com vocês no versículo 28, 1 João, capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Como nós lemos anteriormente, que em nenhum de vós se constate que tenha ficado para trás. E eu ligo isto no nome do Senhor, com esta pregação, e também com Deus, o chamado para fora, a separação, a preparação, que não haja nenhuma mistura mais, mas somente que nós sejamos trazidos de volta ao princípio, que chegamos ao princípio, um Senhor, uma fé, um batismo. Mas vocês percebem, sempre quando se trata do retorno do Senhor, então se torna muito sério. E aqui nós lemos então, no capítulo 3, em João, 1 João, no capítulo 3, no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Eu não sei o que podemos começar com isto. O irmão Branham, de fato, uma vez, ele fez a expressão: o arrebatamento é uma revelação. Mas ele não ficou parado nisto. Ele explicou adiante o que faz parte disso. E há irmãos que simplesmente dizem: o profeta disse, o arrebatamento é uma revelação, então, se você tem a revelação sobre o arrebatamento, então você já está arrebatado. Mas que coisa! É simplesmente importante compreender tudo corretamente. Para você e para mim é revelado que nós que agora ouvimos a palavra, fomos determinados para tomar parte no arrebatamento. Esta é a graça. Vocês podem ir de igreja a igreja. Quem fala do arrebatamento, quem fala do chamado para fora, quem fala da preparação, todos com programas, sem terminar. Mas nós somos simplesmente gratos que Deus nos deu a graça para reconhecer o tempo e a hora. E também isto, eu posso dizer isto repetidamente. As citações do irmão Branham
que sejam cumpridos corretamente. É a mesma graça como se nós pudéssemos compreender cada palavra corretamente, a palavra escrita. A palavra falada e escrita e pregada tem que o Senhor de fato nos revela pelo Espírito Santo. E então posso dizer isto por testemunho de coração. Não há sequer uma passagem, sequer uma expressão que eu tenha compreendido errado, mesmo se no momento ele prepara um pouquinho de problema, então simplesmente caminhamos adiante. E lá, então, é trazida uma luz sobre essa expressão, então, com aquela que tivemos algum problema, mas simplesmente seja dada gratidão ao Senhor. É assim também com o batismo. Também nosso Senhor, em Mateus 10, ele disse, vocês não terão terminado com a cidade de Israel até que tenham vindo o Filho do Homem. E muitos daqueles que estão aqui não verão a morte até que tenham visto o Reino de Deus vir com poder. Então temos que compreender corretamente. É muito importante. João, na ilha de Patmos, ele viu o cumprimento, ele viu o Reino de Deus. Ele viu o Senhor como aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro. Não somente a palavra que está escrita lá, mas aquilo que está ligado com isso, o que de fato é pensado com isso. Então somos simplesmente de coração gratos. Desculpem essa consideração, mas quando somos confrontados com todas essas coisas, também agora em Cuba, precisamos imaginar, esse é o irmão Enodi, lá está sentado o irmão Enodi. Ele esteve no mesmo tempo em Cuba, no qual eu estive lá com o irmão Pacheco. Então ele veio e disse, eu estive numa reunião dos 7 trovões, mas uma segunda vez não se pode ir lá. Ele deu um pequeno relato, um curto relato, o que lá tudo acontece. Imaginem por um momento que não somente a verdadeira pregação, mas de fato coisas inacreditáveis são ditas e pregadas com referência ao profeta. Irmãos e irmãs, nós temos que ter um chamado divino, ser colocado pelo Senhor para de fato ordenar e compreender tudo corretamente. Mas não queremos entrar agora em detalhes nisso. Mas imaginem, eu estive pela 3ª vez em Cuba, mas isso também, que essas direções se espalham em todos os lugares. E por isso nós percebemos, o mais importante é que a verdadeira mensagem divina, fundamentada somente na palavra de Deus, seja pregada. Que a eterna palavra de Deus e nada além disso seja pregado. Esta é a nossa missão. Que todos os outros façam o que querem. Vamos voltar a Efésios. Aqui nós temos alguns alertas ainda que são dados para o nosso caminho. Em Efésios capítulo 3, aqui nós lemos, a partir do versículo 8, Efésios capítulo 3, talvez primeiramente ainda o 3º versículo, sim, o 3º e 4º versículo. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, no versículo 3, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi.
Mistério revelado, não interpretado, mas sim pelo Espírito Santo revelado. E então no versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, vem os alertas aqui. Então, vem os alertas, um após o outro. Vamos ler no versículo 8, em Efésios capítulo 3. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E vai mais profundamente, mais adiante ainda, até o capítulo 4, e então, no capítulo 5, nos últimos versículos, no capítulo 4, Efésios 4, nós lemos: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, os alertas, toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Simplesmente poderoso, como os alertas fazem parte. Se Paulo, ele resume tudo aqui, o mistério de Deus, a eleição, quando ele resume tudo aqui, então ele chega ao ponto e diz a nós que queremos estar lá quando o Senhor retornar, o que não pode ser encontrado em nós. Mas ele fala também o que tem que ser encontrado quando se fazemos parte, se queremos fazer parte. No capítulo 4, sequer, onde nos é dito que devemos despir o velho homem e vestir o novo homem, que é criado na justiça de Deus, foi criado na justiça de Deus em santidade e pureza. Às vezes, irmãos me dizem, nos falta o irmão Rus. Ele, de fato, tenha o ministério da exortação, que para mim não é assim, para mim é a parte de ensinamento. O ministério de ensinamento me foi dado. Mas as exortações, nós temos na Santa Escritura, nós somente precisamos lê-las e levar a sério. E também aqui, no capítulo 5, primeiro versículo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O exemplo divino foi nosso Senhor aqui sobre a terra. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O que está escrito adiante, sequer ousamos ler. Mas aqui o homem de Deus de fato chega ao ponto aqui e diz, e no versículo 3, prostituição e toda impureza ou avareza de todas as formas, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos.
Se chegarmos a 1 Coríntios 7, então Paulo escreve: quem não pode viver contido, então deve casar. Cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Que Deus também possa ajudar a todos os jovens, a graça a todos, que nenhuma, de fato, não haja nenhuma impureza, nada que não possa ser aprovado por Deus ainda seja encontrado. Irmãos e irmãs, também todos os jovens pertencerão à noiva, seja jovem ou velho. A palavra de Deus vale para todos nós. E todos nós pedimos ao Senhor que Ele nos dê a graça para que nada possa ser encontrado que não pode entrar no reino de Deus. Porque vocês veem aqui no versículo 5 escrito: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, de fato, isso atravessa medula e ossos. Irmãos e irmãs, vamos ser sinceros e corretos com nós mesmos. E se constatarmos que há alguma coisa que não é assim como deveria ser, então não somente cantamos tudo novo, tudo novo. Então, mas também vivenciaremos isto. O sangue do Cordeiro nos purifica e cria tudo novo. E o novo homem é criado à imagem de Deus em justiça e santidade. Não somente eleição, não somente predeterminação, não somente o mistério que desde antes da fundação do mundo esteve oculto e nos foi revelado, mas o espelho nos é colocado diante de nós. E no espelho, cada um vê a si mesmo. Jamais um outro, sempre vê a si mesmo. Quem olha no espelho, ele vê a si mesmo. Então, nós podemos simplesmente agradecer, e mais uma vez agradecer, como está escrito aí no versículo 9 e 10, em Efésios 5, está escrito: porque o fruto do Espírito está em bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Enoque caminhou com Deus, estava na boa vontade de Deus e foi arrebatado. Irmãos e irmãs, este é o tempo de Deus para nós, para nos colocarmos totalmente à disposição do Senhor, para que a sua vontade em nós, através de nós, possa acontecer e que a boa vontade de Deus possa de fato descansar sobre nós e que nós, na fé e na obediência, sejamos fundamentados e que possamos irrepreensíveis aparecer diante da face de Deus. Vamos resumir o que hoje dissemos e que ressaltamos, temos que ressaltar. O Senhor, Ele tem um plano de salvação com a igreja. Ele está cumprindo, Ele assumiu Ele mesmo a responsabilidade e nós podemos permitir a Ele de fazer tudo em nós e conosco para que nós possamos estar na sua boa vontade diante da sua face, lavados no sangue do Cordeiro, justificados pela fé na obra consumada de redenção na cruz do Gólgota,
santificados na verdade e selados com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção do corpo. E também isto, nesse lugar já dissemos algumas vezes, o selo, Deus jamais poderá fazer se há engano ainda em uma pessoa, se há erro. Deus somente pode selar aquilo, o que Ele mesmo pôde atuar e fazer. Somente o que é divino, Ele poderá selar em você e em mim. E por isto, e se trata do ensinamento da divindade e sobre o batismo, é impossível que Deus possa dar um selo se pessoas falam de 3 pessoas ou estão convictas disso. Não é possível. Se a Bíblia tão frequentemente fala que Deus é só um e que esse Deus único verdadeiro se revelou, que saiu dessa plenitude de luz e glória, Ele surgiu e se revelou como Senhor. Irmãos e irmãs, a revelação do Senhor, a revelação de Jesus Cristo é para mim o mais precioso saber. O Senhor do Velho Testamento é o Senhor do Novo Testamento. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, como Deus invisível se revelou visivelmente como o Senhor e caminhou no jardim do Éden, então, certamente Deus se revelou como Pai no Filho, que pôde dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Simplesmente saber que esse é o tempo da plena revelação, nenhum compromisso, mas sim revelação de Jesus Cristo. O descobrimento aconteceu da mesma forma com o batismo. Todos podem, aqui escreverei mais uma vez, Mateus 28. Todos podem expressar isso quantas vezes quiserem, mas eles têm que ir com isso a Atos Apóstolos 2, ao capítulo 8, a capítulo 10, a capítulo 19, para verem como a ordem foi cumprida, E nós sabemos, Pedro e os apóstolos, eles compreenderam tudo corretamente, que se tratava do nome no qual Deus se revelou a nós como Pai no Filho e através do Espírito Santo. Também isto eu menciono. Nós oramos: nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Mas o que é o seu nome que é santificado? Ele revelou-nos o seu nome. Eu espero que isso seja precioso para vocês, que vocês sejam gratos por isto, que não simplesmente caminhemos como cegos, mas sim, pela graça, possamos ver. Então, o Senhor guia a sua igreja à plenitude. Ele enviou o seu profeta para que os ensinamentos originais pudessem ser trazidos de novo à luz. E por isto nós os pregamos em todo o mundo. E todos que são de Deus ouvem, creem, aceitam e recebem isto revelado pelo Espírito de Deus. E nisto, de fato, se torna revelado que desde antes da fundação do mundo foram eleitos. Irmãos e irmãs, aceitem na fé que de fato pertencemos, e nesse tempo pertencemos à multidão, podemos pertencer, que forma a igreja noiva do Cordeiro. Vamos falar também isto mais uma vez. Todos os outros
caminho ao largo daquilo que Deus prometeu. Por que você não pode passar ao largo? Porque eu não posso passar ao largo disso. Porque Deus determinou isto para nós. Porque Deus, Ele fez isso para ti e para mim. Ele determinou para nós, para que vivamos agora e que possamos crer agora. Como mencionei anteriormente, incredulidade e desobediência não fazem parte do reino de Deus. Fé e obediência, que a ti e a mim, que a todos nós tenha sido dado. Ó, quão preciosa é a palavra de Deus. Quão rica são as coisas, quão ricas são as coisas que Deus nos revelou. Que tudo que nós hoje contemplamos possa acontecer conosco, de fato, possa acontecer conosco. Eu li outras passagens bíblicas sobre a Arca da Aliança. Oh, quão fiel é nosso Deus! Como já no Velho Testamento, Ele ordenou todas as coisas. Ele ordenou todas as coisas. E Deus ordena agora tudo. Na sua igreja, Deus é um Deus da ordem. A Ele, ao Todo-Poderoso, ao fiel, ao verdadeiro, único Deus, seja a glória. Ele se revelou a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Vamos nos levantar e vamos orar juntos. Talvez as irmãs cantem um hino para nós ainda. Então, juntos nós podemos cantar somente crê, somente crê. Tudo é possível àquele que crê. Hügel, da stand einst ein Kreuz, an welchem ein Sterbender hing. Es war ja der Heiland, der damals bereits für alle den Leidensweg ging. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freud. Das herrliche Lamm an dem Kreuz. Es vergab meine Sünd und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit. Sie wussten es nicht, wen sie schlugen ans Kreuz. O Vater, vergib, rief er aus. Sie schmähten den Herrn und erkannten ihn nicht als einzige Pforte nach Haus. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freud. Das herrliche Lamm an dem Kreuz. Es vergab meine Sünd und ich bin nun sein Kind.
das Kreuz und auch den, der dort starb. Geh nicht an dem Kreuze vorbei. Er will nur dein Herz, lass du ihn herein. Er macht auch dein Leben ganz neu. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freud. Das herrliche Lamm an dem Kreuz. Es vergab meine Sünd und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit. Das Lamm an dem Kreuz ist der Grund meiner Freud. Das herrliche Lamm an dem Kreuz. Es vergab meine Sünd und ich bin nun sein Kind. Darum preise ich ihn alle Zeit. Amém. Amém. Sim, diga obrigado ao Senhor em todas as situações, porque aqui assim o Senhor quer. Vamos permanecer em oração, inclinar as nossas cabeças, fechar os olhos, abrir os corações. Nós estamos na presença de Deus. O Senhor está aqui, assim como Ele prometeu, para salvar, para libertar, para curar. O pleno evangelho de nosso Senhor não somente é pregado, se torna, é vivenciado novamente, e nós oramos por uma nova experiência, Senhor, contigo, para uma nova visitação da graça de Deus. Conhecemos o coro ainda? Eu oro por uma nova experiência, Senhor, contigo. Antes de orarmos, deixe-me perguntar se talvez há alguns aqui que foram tocados. Talvez você está aqui pela primeira vez. Se a palavra te tocou, se você sente que você foi chamado, por favor, leve a sério, pois assim está escrito. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, ainda o Senhor está chamando. Ele está chamando do largo caminho para o estreito caminho. O largo guia para a perdição, o estreito para a vida eterna. Nós estamos prontos para orar para vocês. Creiam agora. Alguém quer elevar a mão para que... Obrigado. Em todos os lugares. Vamos cantar ainda assim como sou. Assim.
Amado Senhor, Tu, eterno e fiel Deus, Tu destes promessas e Tu as cumpres. Tu também disseste: quem chamar o nome do Senhor, este será salvo. Amado Senhor, que especialmente todos os jovens que talvez pela primeira vez foram tocados, que eles possam chamar o nome de Jesus, expressar, que possam dizer: Senhor Jesus, eu te peço, perdoa-me, me aceite, Tu morrestes por mim, Tu derramastes o Teu sangue por mim. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim e vocês vivenciarão. Deus é fiel, Ele ouve orações através da Sua palavra. Ele falou conosco para aqueles iniciantes e também para aqueles que já estão há muito tempo, até a consumação. Na pregação há para cada um alguma coisa. Recebam hoje e aceitem. Deus fechou um pacto conosco. Nós pertencemos a Ele para o tempo e eternidade. Esta é a minha oração diária. E às vezes, algumas vezes ainda no dia, amado Senhor, pense, se lembre do pacto que Tu fechaste conosco. Se lembre do sangue que Tu derramastes por nós. Lembra-te das promessas que Tu nos deste e dá-nos, pela graça, vida eterna. Também que esta reunião não passe sem que em nós tenha acontecido algo. Deus é fiel, Ele está presente, o Espírito de Deus está atuante. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Aceitem, recebam a graça de Deus, o amor de Deus está em nosso meio e nós aceitamos e recebemos o que o Senhor, pela graça, nos deu. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, louvor e adoração, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Vocês querem ainda ouvir o hino Maranata? Nós podemos já todos cantar juntos, sim? Irmão Jean-Claude, por favor, vem e canta para nós. Nós simplesmente cantaremos todos juntos. Você tem cantores com você? Então vem simplesmente e nós cantaremos todos juntos. Eu tenho que falar sinceramente. Eu sinto com todos que ouvem a palavra, que recebem a palavra traduzida em outras línguas. Eu sinto junto com vocês e que de fato o Senhor possa abençoar a todos, em todas as línguas, em todos os povos. Ele, o eterno e fiel Deus, seja a honra. Sim, cantem simplesmente. E nós cantaremos juntos. Aleluia.
Amém, amém. Todos nós compreendemos, nós esperamos por isso, e Jesus revient, Jesus voltará, Jesus voltará de novo. Simplesmente, bom, agora pedimos ainda que o irmão Didier venha agradecer conosco também, o irmão Schmidt. Irmão Arben, você traduzirá? O irmão Didier agradeça ainda conosco. Então o irmão Schmidt orará ainda conosco. Senhor nosso Deus, o nosso coração está profundamente tocado pela palavra, pela correção. Tu nos deste as tuas promessas. Nós cremos, elas são sim e amém. Nós esperamos pelo seu retorno e nós amamos a tua aparição, e tu enviastes a palavra para nos preparar. Senhor, nos dê a obediência que está ligada à verdadeira fé. Dá-nos graça, Senhor. Tu não falas em vão. Tu nos conheces, Senhor. Mas, melhor do que nós mesmos nos conhecemos, dá-nos graça, Senhor. Porque o sangue que foi derramado na cruz do Calvário fala para que nós tenhamos plena vida. Obrigado pela santificação que tu criarás pela tua santa palavra. Abençoe a cada cada coração, cada alma. Quando partirmos daqui, Senhor, que nós de fato possamos estar lavados, que nós possamos estar preparados para o dia e a hora do teu retorno. Honra, glória, louvor seja a ti. Nós te agradecemos pela bênção que deste ao teu povo. Abençoe o teu servo, tu abençoaste já. Tu nos abençoaste a nós para o tempo e a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Grande Deus, tu ouviste todas as orações de gratidão e tudo que nós trouxemos para ti, na expectativa que tu o faças, Senhor. Tu, que estivesse sobre essa terra, jamais enviaste alguém embora como veio, mas sim cumpriu aquilo o que a pessoa pediu e queria. Assim também
Nós te agradecemos nessa hora que ainda Tu és o mesmo, Senhor, e que não rejeitas a ninguém, mas dá a cada um de acordo com a Tua vontade e boa vontade, Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de todos nós e tem misericórdia do Teu povo sobre toda a terra. Senhor dos céus, nós te agradecemos por Tu ainda falares conosco, que Tu ainda nos dás a Tua graça e para reconhecer, e nós reconhecemos que além de Ti não há sequer um Deus ou um outro nome que em algum tempo seja dominado. Senhor, na Tua palavra está escrito tudo o que pedimos, Senhor Jesus, em palavras e obras, devemos e podemos no Teu precioso nome, Senhor Jesus Cristo, pedir, e te agradecemos por isto, que Tu cumpres tudo, Senhor Jesus. Nós pedimos, abençoe também todos que ouviram, abençoe cada um, Senhor, e todos nós juntamente, para que elevemos nossas vozes para glorificar a Ti, o Senhor dos céus, porque Tu és grande, justo e verdadeiro. Assim te pedimos por todos os pedidos que foram passados. Oh, meu Deus, Tu conheces a cada problema. Senhor dos céus, nós te pedimos como Teu povo, como Tua igreja, Senhor Jesus Cristo, confirme a Tua palavra para a glorificação do Teu nome e a nós dá graça, se houver um amanhã ainda, para nós, para que nós possamos vir em expectativa e que possas dar-nos aquilo que é necessário para nós. Obrigado por isto. Amém. Em breve, ó, com... E o coro que ele mais gostava, que o irmão Brano mais gostava. Quem levará para casa que em nenhum de nós se constate que ele tenha ficado para trás. Aceitem e recebam a palavra, confiem no Senhor. Ele que começou, Ele também finalizará para o dia do seu retorno, tão certo quanto Ele consumou a obra de criação, certo é que Ele consumará a obra de redenção, e pela graça nós estaremos lá e o veremos. Vamos agradecer mais uma vez. Amado Senhor, em termos de corporais fracos, mas a Tua palavra é cheia de poder e cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. Abençoa conosco do raiar do sol até o seu pôr, em todos os continentes, em todas as línguas, em todos os povos.
Abençoado seja o povo de Deus. Abençoada seja a noiva do Cordeiro. Abençoada seja a multidão comprada pelo sangue do Cordeiro. Nós glorificamos a Ti, ó Senhor, e damos a Ti somente a honra. Em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Isto será uma